Ele fará a pessoa que quase o expulsou da academia entrar na melhor turma. Voltando um pouco à história do jogo, o protagonista fala como narrador que Ed Roth Taylor era apenas um vilão que apareceu no início da história, usando seu status de nobre para dar em cima da irmã do protagonista do jogo, só para depois levar uma surra humilhante dele. Mas Ed, sendo o vilão de terceira categoria que era, tenta se vingar sabotando o vestibular do protagonista. Porém, acaba sendo pego por uma garota que também veio fazer o vestibular enquanto escondia sua verdadeira identidade. Essa garota era Phineas Elias Cloel, a terceira princesa do Império Cloel, a mesma que havia expulsado Ed dos dormitórios. Usando sua habilidade Insight, ela consegue detectar mentiras e conspirações de seu alvo. Ed, que havia sido pego por essa habilidade, teve todas as suas mentiras reveladas por Phineas, e então acabou sendo expulso dos dormitórios. Voltando ao presente, Phineas, agora na frente do protagonista, pergunta o que ele ainda estava fazendo ali. O protagonista então responde que permanecia como estudante na academia, mas que tinha sido expulso apenas dos dormitórios. Phineas então se pergunta por que a academia ainda não o havia expulsado e manda a real, dizendo que era para Ed ir embora, pois não suportava ver uma pessoa sem vergonha como ele naquela academia. E completa afirmando que falaria com o conselho acadêmico pessoalmente para que o expulsassem. Ela então diz que será breve e começa a falar sobre o crime que Ed havia cometido. Mas o protagonista, com cara de poucos amigos, não estava nem prestando atenção no que ela dizia, pois estava pensando nos peixes que estavam queimando e no fato de que já fazia 3 dias que ele não comia. Então ele fala, como narrador, que embora os peixes queimando fossem um problema, aquela pessoa à sua frente era um problema ainda maior. Ele se pergunta se essa princesa realmente teria poder para fazê-lo ser expulso da academia. Sabendo das possibilidades, o protagonista resolve confrontá-la. Ele então diz a Phineas que o sol iria se pôr em breve, e com uma expressão quase psicótica, pergunta se alguém da realeza, uma princesa nobre, deveria estar ali àquela hora, sozinha, sem seus guardas, em uma floresta isolada. Phineas, pensando que Ed fosse atacá-la, assume uma postura de combate e diz que, se ele estava tentando ameaçá-la por ela estar sozinha, então era melhor ele se preparar, pois iria se arrepender. Mas, surpreendentemente, Ed se coloca de joelhos, dizendo que aquilo não era uma ameaça e que ele só estava tentando agradecê-la. Phineas, vendo aquilo, ativa sua habilidade e toma um choque ao perceber que não havia mentiras nas palavras de Ed. O protagonista então começa a narrar que Phineas ficou surpresa com aquilo, pois a família Roth Taylor, a qual Ed pertencia, é famosa e influente. E usando essa influência, eles exploravam os cidadãos para fazer experiências humanas pesquisando sobre a vida eterna. Para o protagonista, essa era uma família lixo, destinada a ser destruída, e todos os membros seriam presos ou executados. No entanto, ele havia sido deserdado. A longo prazo, isso seria bom, pois agora ele só teria que ganhar a confiança de Phineas sem mentir. Caso contrário, seria expulso. Depois de se desculpar, o protagonista pergunta a Phineas qual era o motivo de ela estar ali sem uma escolta e com roupas tão simples. Em seguida, questiona se ela estava fazendo o teste de nivelamento de classe, um teste de colocação de turma do professor Glast, no qual os alunos precisavam encontrar pérolas mágicas escondidas pela floresta. Ele completa dizendo que o teste do professor Glast, que é conhecido por ser um pouco perverso e extremamente rigoroso, claro, que sendo a nobre princesa Phineas, ela estaria almejando a melhor turma, a turma A. Phineas então pergunta se o protagonista estava tentando bajulá-la, e afirma que ele não havia mudado nem um pouco. Quando ela ia falar mais alguma coisa, o protagonista a interrompe e diz, na cara dela, que sem a ajuda dele, ela não entraria na turma A, e que, se suas palavras fossem mentira, ela poderia expulsá-lo. Então, o protagonista conta a Phineas que, se ela fosse ao lado sudeste da floresta, encontraria uma pequena ilha gramada, onde há uma árvore enorme no meio. E debaixo dessa árvore, ela encontraria um presente que ele havia deixado.